Assim, Yeshua disse nos dias de sua carne, Jesus de Nazaré, em Mateus, livro histórico, capítulo 23, do versículo 1 em diante. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, líderes religiosos, seguidores de Moisés, líderes religiosos que tinham a Torá, que tinham os 613 itens das leis dadas a Moisés, líderes religiosos que usavam isso contra o povo, para sentenciar, para escravizar, para aprisionar, para matar. Líderes religiosos, tanto que o subtítulo nessa Bíblia aqui na Nova Almeida Atualizada, Jesus censura os escribas e fariseus. Então eu vou ler alguns versículos aqui, eu quero que você veja se tem semelhança ou não tem com o que tem por aí chamado religião. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui Jesus estava falando para os israelitas. Isso daqui não foi dito para o povo gentil. Jesus de Nazaré não veio para os gentios. Mateus 10, 5 e 6 e Mateus 15, versículo 24. 4. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. 5. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios, aqui é a marca da besta, usada lá em Apocalipse, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. 6. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. É assim ou não é? É semelhante ou não é? 7. Dá saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Eita! Se você entrar numa sinagoga dessa grande e você não chamar o líder de pastor, de bispo, olha, é uma confusão que você vai estar arrumando. Porque exatamente, só mudou a época, só mudou a data. O que acontecia nos dias de Yeshua, acontece nos dias de hoje. O que acontecia nos dias de Paulo, acontece nos dias de hoje. É a mesma coisa, é o mesmo embate. O que acontece entre nós aqui, anunciando, falando dessa doutrina, do outro lado um líder religioso vem com 7 pedras, vem para nos atacar, porque eles não aceitam. Claro que não. Como que pode uma pessoa que não tem teologia, não é formado, não tem bacharelado, vai estar falando de uma forma dessa aqui? Eles não aceitam isso. Claro que não, eles têm que ser o comandante, é eles que têm que ser o líder. Eles não aceitam. Vai você querer mostrar isso, falar, não, o senhor está errado, é assim que tem que falar? Ele te expulsa de lá. 8. Mas vocês não serão chamados de mestre. Olha o que Yeshua falou para os judeus. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Então, independente do status, independente do conhecimento que eu tenha em comparação com o que você tem, no Espírito nós somos irmãos. Se você sabe mais do que eu, no Espírito nós somos irmãos. Nós estamos no mesmo nível. 9. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Aqui sim, o pai estava nos céus, veja, nos céus, não no céu, nos céus. Porém, no ano 70, quando foi estabelecida a nova Jerusalém espiritual, Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 6, o pai está onde mesmo? Em seu templo, e o templo dele é espiritual, e o templo dele está no espírito dos eleitos. 10. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. 11. Mas o maior entre vocês será chamado de servo de você. Eu te pergunto, tem semelhança ou não tem com o que tem aí fora? É igualmente esses escritos nos dias, olha, quase 2000 anos, nós estamos no ano 2022, daqui a 8 anos, completa 2000 anos com esse escrito, essa data. Então, beirando a 2000 anos, é exatamente o que acontecia naqueles dias, acontece hoje. Eles estão sentados em seus gabinetes pastorais,
em seus escritórios, dentro de suas chamadas igrejas, arrumando jeito programando uma forma de angariar fundos para o cofre, para as despesas, para os altos salários, para o conforto, para pagar suas mansões, suas empregadas, seus empregados. E eles gostam de sentar nos primeiros lugares. Eles gostam de ser chamados de mestres, eles gostam de ser chamados de guias, eles gostam que você demonstre a ele que você depende da mão dele na sua cabeça para você ser abençoado. Que você depende do óleo que ele consagrar para você ser abençoado. Você não consegue, você sozinho, eles querem passar a falsa impressão que você sozinho não tem como falar com o Criador. Que você não pode agradecer o Criador. Que você não pode ter uma comunhão ali direto com o Criador. Porque eles dizem, não, tem que passar pela mão do pastor, tem que passar pela unção do pastor, tem que ser consagrado pelo óleo que o pastor derramar, porque o pastor jejuou a noite toda. Porque o pastor foi consagrar esse azeite lá no monte. Porque o pastor pegou das ofertas, dos dízimos, e foi lá em Israel consagrar o óleo. Porque eles gostam de ser chamados de mestre. Mas Yeshua disse para os judeus, disse para ele, para os israelitas, vocês não queiram ser chamados de mestres. E nem de pai. Ah, fulano é meu pai da fé. É nada. Se nem ele sabe o que é fé, porque o que tem por aí nessas chamadas igrejas, eles acham que é fé. Não, mas o que tem aí são obras. Mas os judeus tentaram agradar a Deus com obras e tropeçaram na pedra de tropeço que foi Cristo. Então eles aí fora, eles aí nem sabem o que é fé. Fé é você não... Primeiro lugar, fé é você não procurar Deus em templo. Fé é você acreditar nos escritos. Fé é você entender nas entrelinhas onde está o entendimento do Pai. Ali sim, você lê e acreditar. Porque diz que Jesus falou com as palavras dele que ele voltaria naquela geração, e ele voltou. Jesus falou que muitos que estavam ouvindo ele não passariam pela morte até que ele voltasse. E a religião diz, ao contrário, não, Jesus vai voltar, Jesus já está voltando. A cada desgraça, a cada tragédia que acontece, agora ele vem. Por quê? Porque eles não têm fé, eles são incrédulos. Eles estão nas trevas, eles estão tateando. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, vou encerrar esse pequeno vídeo aqui. A ninguém chame. Se você vê alguém que você conheceu na sua religião, do outro lado da rua, ô irmão, aí você fala graça e paz. Não chame de pastor, não. Faça como eu. Chega a me dar uma gastura quando eu penso. Quantas vezes eu já falei para minha mulher fala, pastor fulano, para com isso. Na terra não existe mais esse título. O bispo, não existe mais. Ei, é fulano, é o João. Não é pastor João. É a profetisa Maria. Não, é a Maria. Se ela for de idade, é a dona Maria, é o senhor João. Mas a ninguém chamei de mestre, a ninguém chamei de pastor, a ninguém chamei de título nenhum, porque esses títulos findaram. Quando o perfeito veio no ano 70, findou. Nós somos todos irmãos. Independente do status, do grau de conhecimento, nós somos nivelados. Todos irmãos. E o cabeça dessa irmandade é Cristo. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.